Vamos pensar num edifício que literalmente respira. Uma estrutura tão complexa que funciona como um organismo vivo, perfeitamente calibrado. Nesta nossa explicação de hoje, a gente vai explorar a fundo a anatomia hospitalar. Vamos enxergar as fundações de concreto como os ossos e os corredores. Bom, os corredores são as próprias veias e artérias essenciais para a vida pulsante desse lugar. O material que fundamenta a nossa análise traz uma metáfora biológica que é, francamente, genial e cativa logo de cara. A fonte crava que a circulação na arquitetura tem tudo a ver com a ciência médica. O texto diz o seguinte: a circulação refere-se à maneira como as pessoas, que são o sangue dos edifícios, se movem pelo espaço. Que mudança de perspectiva poderosa, né? Não estamos mais falando de simples linhas de uma planta baixa. Estamos falando do pulso vital que mantém toda a estrutura funcionando. Para dissecar esse organismo, a nossa explicação vai passar por 4 etapas bem diretas. Primeiro, o desafio do fluxo hospitalar. 2, a evolução histórica. 3, a tipologia de fluxos. E, por fim, o número 4, o sistema de circulação. Começando com o número 1, o desafio do fluxo hospitalar. Aqui a gente entende rápido que o design de um hospital vai muito, mas muito além de ter uma fachada moderna e bonita. O grande lance é orquestrar um movimento funcional que, literalmente, salva vidas. E aí entra a grande estrela da nossa análise, o fluxo. Os dicionários definem o fluxo como um escoamento ou movimento contínuo que segue um curso específico. Mas na arquitetura de saúde, esse fluxo é uma verdadeira narrativa ambiental. Vamos pensar no trajeto de uma sala de espera até uma sala de cirurgia ou tratamento. Um fluxo bem desenhado é capaz de guiar a pessoa tão suavemente que reduz o estresse, a dor e o desconforto. Ele prepara o paciente física e mentalmente enquanto ele transita por esses espaços. É quase terapêutico. E voltando àquela nossa metáfora inicial. Assim como no sistema circulatório humano, onde as nossas células viajam pelas artérias e veias para nutrir o corpo, o sistema de circulação de um edifício também tem seus passageiros. Ele transporta as pessoas, os equipamentos essenciais e até mesmo os resíduos por esses vasos sanguíneos de concreto, que são os corredores e elevadores. E a regra de ouro para os dois casos é a mesma. As rotas precisam estar desobstruídas e claríssimas, senão o organismo inteiro pode entrar em colapso. E isso nos leva à parte 2, a evolução histórica. Porque, convenhamos, essa anatomia hospitalar que conhecemos hoje nem sempre foi tão precisa assim. É fascinante ver como a própria doença, ou melhor, as altas taxas de mortalidade, forçaram a arquitetura a evoluir. Lá no fim do século XVIII, pesquisadores como John Howard e Jacques René-Tenon começaram a ligar os pontos entre o espaço físico e a quantidade de mortes. Um tempo depois, em 1865, o cirurgião Lister trouxe a ideia revolucionária dos procedimentos antissépticos. Foi aí que a ficha caiu. Aquele sistema antigo, cheio de pavilhões espalhados horizontalmente, que deixava todo mundo exausto de tanto andar, começou a ser duramente questionado. E a cura para esse problema veio da engenharia. Com a invenção do elevador e do concreto armado, surgiu uma solução brilhante: o monobloco vertical. Como a gente pode ver nessa estrutura majestosa, os serviços finalmente puderam ser unificados. Imagina só, alimentação, lavanderia, esterilização, tudo centralizado. Isso resolveu de vez o problema das longas e cansativas caminhadas impostas por aquele modelo antigo. Um verdadeiro salto evolutivo. Avançando agora para a parte 3, tipologias de fluxos. Com o prédio de pé, vamos dar uma olhada rápida na taxonomia dos sistemas que correm por essas veias. O ponto alto aqui é a classificação feita por Toledo em 2002. A quantidade de fluxos interfuncionais, que são aqueles que rolam entre unidades diferentes, é enorme. Tem paciente externo, interno, funcionário, insumo chegando, mas a arquitetura precisa ser implacável com 2 deles: materiais contaminados e cadáveres. A gente precisa isolar esses trajetos completamente. E não é só para evitar uma infecção hospitalar generalizada, mas também para proteger as pessoas ali dentro de um impacto emocional fortíssimo e totalmente desnecessário. O que explica perfeitamente a existência das chamadas áreas de circulação branca. São zonas ultra restritas e de altíssimo risco, como centros cirúrgicos e laboratórios. O planejamento aqui tem que ser inflexível. Um paciente ambulatorial, por exemplo, não pode jamais cruzar o caminho de uma circulação branca. Nesse cenário, o simples desenho de um corredor age literalmente como o sistema de defesa imunológica do edifício. É a arquitetura protegendo a biologia. Mas nem tudo é sobre controle de infecção. Tem a questão da privacidade também.
De um lado, a gente tem a circulação pública, aqueles átrios gigantes, iluminados, feitos para receber e direcionar multidões. Do outro lado, o contraste brutal da circulação privada, que lida com as funções íntimas do hospital, tipo as salas de descanso e escritórios. É o organismo tomando decisões inteligentes sobre o que exibir para o mundo exterior e o que manter trancado a 7 chaves no seu interior. Finalmente, chegamos à nossa última etapa, a parte 4, o sistema de circulação. Chegou a hora de olhar para as vias físicas reais que comandam todo esse show. Sabe, na arquitetura, a circulação é essencialmente o espaço entre os espaços. São como a medula e espinhal do prédio. E essas vias assumem basicamente 3 formas. A gente tem os espaços fechados, como os clássicos corredores, temos os espaços abertos de um lado só, como as varandas que dão aquela respirada visual, e os abertos de ambos os lados, como as passagens com colunas que trazem uma fluidez incrível. Sem essas artérias funcionando a todo vapor, a arquitetura é só um monte de concreto empilhado, um cenário estático. Para fechar essa nossa imersão de hoje, o material nos deixa com uma provocação filosófica que é de explodir a cabeça. Ao tentar atravessar uma pista de obstáculos, a atenção vai para os obstáculos ou para a arquitetura ao redor? O grande triunfo de uma circulação bem planejada é exatamente esse. Ela é tão fluida, tão clara e desobstruída que o design simplesmente desaparece. Quando o sistema beira a perfeição, a arquitetura se torna invisível, guiando cada passo sem que ninguém perceba a imensa e complexa coreografia que está rolando nos bastidores. Fica aí a reflexão.